Bem, meus amados, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nas nossas vidas. Mais um vídeo, um resumo da nossa lição, é a primeira lição da revista, que é Maravilhas de Deus, que está baseado no livro de Atos, o capítulo 14 até o capítulo 19, alguns versículos. É uma lição maravilhosa, né? Que tem por título Maravilha de Deus. E o nosso texto áureo está em Atos 19, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. 19, 11, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Paulo, faziam maravilhas extraordinárias. Então, amados, nós vamos vermos aqui, nessa lição, diz assim: as nossas mãos precisam ser do Senhor. Nossa vida precisa ser instrumento de Deus no ensino do seu reino. Vamos estudar Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Estas cartas são resultado da ação de Deus, não apenas na mente de Paulo, dando-lhes a revelação, mas resultado da ação de Deus durante as viagens missionárias do apóstolo, quando proclamava a palavra do Evangelho. Posteriormente, escreveu ensinos para corrigir equívocos, distorções, ou para consolidar a fé, ou ainda para expandir o conhecimento do Evangelho entre os evangelizados. Vamos considerar a ação de Deus na vida de Paulo. E assim, esta ação divina vai se tornando o pano de fundo do surgimento das igrejas. É importante que construamos pano de fundo, enxergando a ação de Deus, mais do que os aspectos geográficos. Mais importante que Paulo, que a condição histórica e geográfica, é entender que em qualquer lugar e circunstância, Deus age, atua, faz, realiza, exerce sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que eu seja instrumento de Deus. Que cada um de nós venhamos entender o nosso chamado. Para que o Senhor me chamou? O que é que o Senhor espera de mim, Antônia Lúcia? Amados, que o Senhor chamou Paulo, e Paulo desenvolveu, executou, teve realmente o privilégio de ser instrumentos na mão de Deus. Oh, queridos e amados irmãos, que nós, a começar de mim, sejamos instrumentos na mão de Deus. Isso aqui é lindo, irmãos. Eu vou ler novamente. Deus age, atua, faz, realiza, exerce sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. E o que nós percebemos, nós sabemos a importância de Paulo para o Evangelho. Um vaso escolhido, como o próprio Deus falou. Este é um vaso escolhido de Deus. Ô irmão, eu quero ser um vaso escolhido de Deus.
Eu quero ter as minhas mãos abençoadas para fazer a obra de Deus. E que todo o nosso corpo, todas as nossas ações reflita Deus em nós. Reflita Cristo em nós. E uma coisa que nós observamos, a importância de Paulo. Mas Paulo, uma pessoa simples. Nós não vemos nas cartas de Paulo demonstrando ser mais importante de que aqueles que ele ensinava. Aqueles que através do conhecimento de Cristo, entendeu? Na vida de Paulo, as pessoas se convertiam e se entregavam. Então Paulo, uma pessoa com simplicidade, se dedicou a realmente realizar a função pela qual Jesus o chamou e determinou. Estava atento a ouvir e a fazer a vontade do Senhor. Deus é um Deus de maravilhas, fez maravilhas através da vida de Paulo, quer fazer maravilha através da minha vida, quer fazer maravilha através de cada um que realmente se coloque à disposição do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Me ensina, dirige a minha vida, que eu quero fazer a diferença. Porque maravilha só Deus é quem faz. Aqui ele diz assim: Deus age, atua, faz, realiza, exerce sua força e poder, sendo ele o Senhor da história. O texto bíblico diz que Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. É Deus quem faz maravilhas, mas usa mãos consagrada e disponível. Oh, glória a Deus! Mãos consagradas e disponíveis para o reino. O pano de fundo das cartas é a ação de Deus em Paulo fazendo maravilha. Mãos consagradas e disponíveis. Só a mão? Corpo inteiro. Só as mãos, consagrada e disponível. Vidas consagradas e disponíveis. Boca consagrada e disponíveis para falar do amor de Deus. Falar desse Deus de ação. Desse Deus que tem poder de transformar. Desse Deus que tem poder de levantar. Desse Deus que pode todas as coisas. O Deus de maravilha. A boca consagrada e disponível. Olhos consagrado a disponível. Se não me faz crescer, se não me faz eu crescer na presença do Senhor e me consagrar cada dia, então tem coisas que eu não devo nem olhar. O meu caminhar, o meu agir, o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso proceder, o nosso ser totalmente consagrado e disponível para a obra do Senhor. Porque Ele espera isso de mim e de todos aqueles que são chamados para fazer a obra. No capítulo 14, versículo 1 diz assim: em Icônia entraram na sinagoga dos judeus, como costumavam fazer, e falaram de tal modo
que uma grande multidão creu, tanto de judeus como de grego. Maravilha de Deus por meio das viagens missionárias. As viagens de Paulo não eram viagens turísticas, não eram viagens de passeio, não eram viagens de lazer, eram viagens com um objetivo, viagens com propósito de levar a palavra de Deus, de povoar o céu, de levar a palavra de salvação, a palavra de conhecimento do Deus vivo. Paulo sabia que não era fácil, que não ia ser fácil ele chegar em determinado lugar, mas ele não tinha medo. Nós sabemos quantos sofrimentos, quantos embaraços, quantas tempestades, quantas adversidades, mas nada disso fez parar com a caminhada dele, com o objetivo que ele tinha, com o chamado de Deus, com o propósito de Deus na vida dele. Não tinha desculpa. Ele ia e fazia a obra do Senhor. Oh, amados, amados, vamos parar de dar desculpa e vamos fazer a obra do Senhor. Vamos nos levantarmos, deixarmos o cansaço de lado e vamos levantarmos e falarmos desse Deus grande, santo e poderoso. Muitas das vezes nós falamos de tantas coisas e não falamos do Deus que faz maravilha. Precisamos falar de todos os assuntos, mas precisamos falar do Deus que faz maravilha. Paulo não era um aventureiro na fé. Missões não é uma aventura de conveniência. Paulo sabia o que queria, sabia o que tinha, para que tinha sido chamado e que deveria fazer. Tinha estratégia de trabalho. Muitas das vezes na nossa vida secular, nós somos excelentes profissionais. Nos dedicamos muito nas nossas tarefas, desenvolvendo as nossas funções diárias no nosso trabalho. Ganhamos para isso. Mas no trabalho do Senhor ganhamos muito mais. Ganhamos porque foi o Senhor que nos chamou. Porque foi o Senhor que derramou o sangue dele na cruz do Calvário. E foi o Senhor que nos deu uma ordem de pregar o evangelho a toda criatura. E nós ficamos esperando que A e B e C faça. E nós ficamos só parados. Ô Senhor, me desperta a cada dia para fazer a tua obra. Eu não quero ser servo inútil. Me capacita a cada dia, esta pequena serva, com toda a infidelidade, com a pequenina fé. Mas me capacita, Senhor, porque eu quero fazer a tua obra. E cada homem amada, se coloca à disposição do Senhor. Porque é bom e é muito bom fazer a obra do Senhor. Porque o Senhor conta comigo e conta com cada um. Para que as maravilhas desse Deus seja vista através da minha vida, as minhas atitudes e o meu proceder. Maravilha de Deus em função de sua ousadia acerca do Senhor. Paulo tinha ousadia. Nada fazia parar Paulo, porque ele sabia o chamado dele e reconhecia. Está em Atos 14, versículo 3. Entretanto, eles se demoraram
ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos maravilhosos. Ousadamente, ousados proclamai a Cristo. Que essas lições que nós vamos estudar das cartas de Paulo, venhamos despertar a igreja do Senhor. Com ousadia, falar desse Deus. Com coragem, falar desse Deus, que é o único que pode transformar, curar, levantar e libertar. Cada um que ouça e que entenda e que guarde no seu coração e entregue de corpo e alma a esse Deus de maravilha. Um Deus que faz maravilha e está pronto a fazer maravilha. Aqui na lição diz assim: a ousadia no Senhor se manifesta cheia de compaixão. Compaixão aqui, compaixão às almas perdidas. Paulo não se intimidava com oposição. Oposição sempre teve e sempre terá oposição. Mas isso não deve parar o servo do Senhor. Diz aqui: era persistente, perseverante e determinado. Persistente e determinado. Persistente, perseverante e determinado. O ensino no reino de Deus envolve compromisso em confirmar a palavra de sua graça. E nós vimos os episódios das viagens de Paulo. E é muito enriquecedor as viagens deste homem. Meu Deus. Que realmente nós sejamos motivados a fazer a obra do Senhor. A estarmos dispostos a oferecer as nossas mãos. Senhor, consagra a minha mão para te servir melhor. Consagra a minha boca, Senhor, para falar do teu amor, a tua palavra. Me tira a timidez para eu falar com ousadia do que o Senhor está fazendo, fez na minha vida e está pronto a fazer na vida daqueles que realmente se entregar ao Senhor. A fé foi transformada em ousadia, exatamente pelo crer. A ousadia existe para confirmar a palavra da graça. Maravilha de Deus por meio das viagens missionárias, através das viagens missionárias de Paulo. Deus fazia maravilha. Maravilhas de Deus em função da sua ousadia acerca do Senhor. Paulo não tinha medo. Era persistente, perseverante e determinado. Nada parava. As maravilhas de Deus em função de plantação de igrejas confirmada na fé. Atos 16:15. Depois de batizada com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou: se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecei na minha casa. E nos compeliu a isso. Está falando da Lídia, né? Uma vendedora de púrpura. E ele chega e as mulheres estavam ali, ele falou do amor de Deus. E esta mulher, né, foi batizada, ela e toda a sua família, e não deixa Paulo
sair dali de jeito nenhum. Oferece a casa dela. Quer que ele esteja. Você vê a fome que ela tinha de aprender mais. Ela queria Paulo junto para poder ensinar mais, aprender mais. As maravilhas de Deus em função de plantação de igrejas confirmada na fé. Maravilhas de Deus em função da sensibilidade à direção do Senhor. Atos 16, 9. De noite, Paulo teve uma visão. Nela em pé, um homem da Macedônia suplicou-lhe: vem para a Macedônia e ajuda-nos. A visão de Deus é para aqueles que já vivem em trabalho. A visão de Deus é para aquele que já vive em trabalho. Paulo percorria a região, Frígia, Gálatas. Paulo fazia o certo, pregava e plantava a igreja. Não basta, irmãos, olha que coisa linda. Não basta fazer o certo, é preciso fazer o certo de Deus, no tempo e no comando de Deus. É viver a sua verdade. Isso requer verdadeira dependência e compromisso. Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito de Jesus não permitiu. Nem sempre o que realizamos mostra que faz parte do desejo do Senhor. As nossas prioridades nem sempre são as suas prioridades. Eita, irmão, isso aqui é para nós pensarmos bem sobre isso. Meu Deus, não basta fazer o certo. Está fazendo certo? Mas não basta só fazer o certo. É preciso fazer o certo de Deus. Porque talvez, o que é que ele quer dizer? Que talvez o meu certo não seja o certo de Deus. É preciso fazer o certo de Deus no tempo e no comando de Deus. Aleluia, Jesus. É viver a sua vontade. Isso requer verdadeira dependência e compromisso. Precisamos fazer a coisa certa, mas antes vamos perguntar: é o certo de Deus? É isso que o Senhor quer? O Senhor verdadeiramente está nesse negócio? É da tua vontade, Senhor? Perguntarmos com toda humildade e com certeza o Senhor vai responder. Maravilha de Deus em razão de ter como meta o crescimento poderoso da palavra de Deus. Este projeto que eu estou querendo fazer é da vontade do Senhor. Isso vai trazer crescimento da palavra de Deus. Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Crescimento poderoso veio também para dirimir dúvidas. Crescimento precisa ser bem alicerçado. Crescimento precisa ser bem alicerçado. Porque se o crescimento não for bem alicerçado, ele cresce até determinado lugar. E depois estaciona. Crescimento precisa ser na e com a palavra de Deus. Aí ele diz aqui, mas sério, tão esquecida e negligenciada nesse tempo. Tem faltado compromisso com a palavra do Senhor. Como crescer sem consistência no ensino? Não basta falar de Jesus. É preciso ensinar a palavra de Jesus.
E para terminarmos, amados, a conclusão diz assim: as maravilhas de Deus é o pano de fundo das cartas de Paulo aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Deus fez maravilha por meio das mãos de Paulo e quer fazer maravilhas ainda hoje na plantação de igreja como resultado do seu agir. Estas maravilhas se evidenciam em conhecimento, fé, despertamento e muito interesse sólido pela obra missionária. Que a obra missionária seja maravilha de Deus por meio de nossas mãos, a minha mão e a tua mão, meus amados. E nunca nossas mãos em busca de maravilha. Que a obra missionária seja maravilha de Deus por meio das nossas mãos. E nunca nossas mãos em busca de maravilha. Pessoais, maravilhas pessoais e promocionais. Aí faz a pergunta: como ser instrumento das maravilhas de Deus? Primeiro, ter convicção clara da vontade de Deus e submeter a sua direção. Reconhecer que somos apenas instrumento. Somos mãos e não as maravilhas. Objetivar que o crescimento deve ser sempre na palavra e não no pessoal. Irmãos. É uma lição reflexiva. Nós precisamos refletir sobre a nossa obra, sobre o nosso viver, sobre o nosso proceder. Que realmente nós sejamos motivados e que realmente a cada dia nós venhamos nos colocarmos à disposição do Senhor. Senhor, olha aqui as minhas mãos, consagra as minhas mãos, para que através das minhas mãos, através da minha vida, através da minha boca, as pessoas conheçam esse Cristo que faz maravilha. E eu quero, Senhor, a cada dia ser usada por Ti, ser instrumento Teu, para que a obra do Senhor cresça através da minha vida. Que cada um de nós, irmãos, vamos aprender com Paulo nessas lições que vem aí pela frente. Fazermos a vontade do Senhor. Entregarmos de corpo e alma, com ousadia, persistir, não desistir e com coragem falar desse Deus de maravilha, que quer usar a mim e quer usar todos. Que diga: Senhor, eis-me aqui. O que Tu queres que eu faça? O que eu quero fazer, Senhor? Me capacita para fazer a Tua obra, porque o Senhor espera isso de nós. E que assim o Senhor nos abençoe